Alberto Neto é deputado federal, reeleito. Mas também vem... Segundo colocado na corrida para a prefeitura. Isso, uma segundo campanha colocado na bonita. corrida para prefeitura. Mas não chegou lá, né? Mas Parece chegou assim em segundo. Eram mas vários parece candidatos. Assim que a medalha de prata nunca é a melhor medalha. Com certeza que não. Ele né? queria, Ou eu vejo assim, numas competições, numa Olimpíada, quem ganha o ouro fica muito feliz e quem ganha o bronze também fica muito feliz. Agora quem ganha a prata... a prata perdeu do ouro, né? Pois é, o Alberto Neto tá o bronze ganhou do quarto colocado. Isso. Na competição de judô, por exemplo, é assim, né? Sim, Então, tá com 2 derrotas seguidas, Quais né? são Na as disputa duas? para a prefeitura de Manaus. Sim. Com o slogan de candidato do Bolsonaro. Sim. Agora ele praticamente queima a largada, né? E ele não diz assim, eu sou o candidato ao Senado. Mas ele diz, o Bolsonaro me quer ou sinalizou Sim. que eu posso ser o candidato do PL. Ele praticamente ainda não fala, eu sou, porque a gente sabe que um político que já tá ali no poder, já sabe como é que funciona, é muito difícil você dizer assim, eu sou o candidato e lá na frente você não ser. Porque precisa de uma convenção, precisa ser confirmado, né? E aí já tem esse zuzuzum de que ele pode ser o candidato ao Senado. O senhor acha que pode ser um tiro no pé? Porque ele seria um candidato à reeleição? Reeleito, né? Vamos lá. Cada eleição tem sua história, né? Eu te confesso que, como eu olho essas candidaturas não com um olhar de torcedor, para mim o Botafogo é o melhor time do mundo. Na hora que... Para mim o Vasco é o melhor, mas... Sim, Então, mas a gente não pode olhar as candidaturas como torcedor, a gente analisa friamente, vê os prós e os contras. Eu tinha dificuldade de ver Alberto Neto e Maria do Carmo no segundo turno. Eu tinha dificuldade. Eu tinha números de pesquisas que me passavam, eles não estavam lá. Para mim, a ida deles ao segundo turno da eleição municipal, essa dupla, Maria do Carmo, Cefaí e Alberto Neto, surpreendeu um pouco. E durante a campanha, eu acho que eles foram crescendo. Então, ele perdeu, mas ganhou uma visibilidade interessante. Você falou que perdeu a segunda vez. Para vencer no interior, a gente viu o Coronel Menezes perder a eleição pro Omar no interior. Perfeito. Chegou a comemorar a vitória, mas foi muito bem votado na capital. Como é que a gente espera que o Alberto Neto também seja? Mas no interior. Com uma diferença. O Alberto Neto, se você for pela facilidade, eu diria que para ele seria mais fácil uma candidatura à Câmara de Vereadores. Eu acredito que nessa eleição ele já saiu muito bem votado para deputado federal, foi muito bem votado em relação à primeira que ele concorreu. Foi o mais votado. O mais votado foi o Amon, né? Não, ele foi o segundo mais votado. Isso, o segundo mais votado. Mas foi muito bem votado, se comparar com a primeira eleição dele, lá em 2018. Foi muito bem votado. E ele vai para a eleição do ano que vem já com um recall, que é aquela lembrança, né, aquela rechamada muito boa, porque ele teve uma campanha bonita, perdeu, mas teve uma campanha bonita. Ele não tomou goleada, não. Ele teve votos para o Executivo Municipal, jogando contra máquinas, né? Então, eu digo que ele é um nome interessante para o partido dele, que é o PL, pensar numa disputa majoritária. Não sei se ele vai querer, acredito que seria mais fácil para ele ser candidato à reeleição, mas pode ser que ele se empolgue aí, vamos ver até que ponto o ex-presidente Bolsonaro pode interferir nisso. E aí vai pro tudo ou nada, né? Ou eu venço e me torno senador, ou eu fico sem mandato. Sem mandato. Tem esse risco. É um risco, né? Ficar sem mandato é um risco. Então, normalmente, um deputado federal, ele pode se candidatar ao cargo de prefeito, por exemplo, sem nenhum medo, porque se ele perde, ele continua deputado federal. Um senador que tem 8 anos de mandato,
vamos lá, Omar Aziz, que todo mundo fala, ele mesmo já... Sim, pode testar essa eleição de boa, vai De continuar boa. com o mandato. Sim, se ele perde a eleição para o governo, continua mais 4 anos como senador. O Alberto Neto, se perder em 2026, o que acontece? Tchau e Fica benção. sem cargo. Sem Aí cargo, tem sem 2028, eleição para a Câmara Municipal. Aí vai vir vereador, como Vereador veio, por ou exemplo... prefeito, né? Como veio, por exemplo, o Zé Ricardo Sim. e o delegado Pablo, que foram deputados federais que não conseguiram se reeleger na eleição de 2022, a eleição essa que o Alberto Neto conseguiu se reeleger. Sim. E aí, 2024, qual é a eleição que eu tenho pra mim? Ou prefeito ou vereador. Não tinham chance pra prefeito, porque precisavam de partido, confirmação, apoio, alianças e tudo mais, e tinham nomes mais bem colocados nos partidos do que eles. Perfeito. Zé Ricardo conseguiu ser o segundo vereador mais votado do pleito. Eleição bonita, Tá lá na sim. CMM, mas a gente percebe que foi uma caída muito grande. Mas assim, é um cara que também já começou de baixo. Ele começou como vereador e foi crescendo. Sim. Ganhou vaga na Leã, depois deputado federal. Com detalhe, na eleição Foi terceiro mais votado para prefeito em 2016 Sim, e 2020. Mas na eleição de 2014, ele foi o deputado federal mais votado do Amazonas, uma votação imensa. Então, assim como, se eu não me falha a memória, em 2018, para deputado federal, ele foi o mais votado. Se não me falha a memória, ele foi o mais votado. Foi mais votado. Mais votado. O mais votado. O mais votado. Então, campeão de votos. Campeão de votos em 2018. E o Pablo, que você citou, foi o segundo. E a gente pode até considerar que ele foi um campeão de votos nessa eleição agora de 2024. Por quê? Você está falando do José Ricardo. Do José Ricardo. Por quê? Apesar dele ter ficado em segundo no número de votos, perdeu pro Salazar, mas ele... Vamos lá, vamos comparar os perfis. O Salazar é um cara das redes sociais, é um cara muito popular. O Zé Ricardo não é aquele cara ali que atrai qualquer um para as redes sociais. Ele tem um público fiel dele. E o público que votou nele é porque sabe do trabalho dele, já conhece o trabalho dele na política. Né? O povo que apostou no Salazar vai cobrar. De fato. Não sei se ele vai entregar o que ele propôs, se vai fazer um bom mandato, mas o povo vai cobrar. O povo do Zé Ricardo já não vai cobrar, porque já tem esse resultado. Já é um político, já tem consistência. Né? Eu participei... representando a Ordem dos Advogados de uma sessão de concessão de título a uma pessoa na Câmara Municipal, estava lá o ex-prefeito Arthur Neto e o Zé Ricardo também. E o ex-prefeito Arthur Neto estava compondo a mesa. Na hora da sua fala, ele citou o Zé Ricardo como um parlamentar que nunca esteve ao lado dele, mas um parlamentar sério, propositivo. Ele bateu palmas. Então, o Zé Ricardo, ele tem isso, o trabalho dele é respeitado também. Sim. Ele esteve aqui nessa bancada também, nessa cadeira que o senhor está sentado, e ele falou, olha, eu não faço oposição à pessoa. Não. Eu faço oposição às ações irregulares. Bem interessante esse posicionamento dele. Já tiveram outros que sentaram nessa mesma cadeira e tiveram essa mesma declaração, mas a gente sabe que a perseguição é pessoal, sim, não é em ações, é pessoal. Mas aí quando chega na frente das câmeras, diz que não é pessoal. Não, eu acho que o Zé Ricardo tem esse entendimento geral, ou quase 100%, de que é um parlamentar atuante, um parlamentar de diálogo, um parlamentar de proposições. Sair da Câmara Federal em Brasília e atuar na Câmara de Vereadores realmente, você podia legislar sobre tudo e agora você está no resíduo, né? Você pode legislar sobre nome de rua. Uma coisa eu posso dizer, os 40 vereadores lá na CMM vão poder aproveitar muito bem, se forem espertos, a experiência do Zé Ricardo. Sim. Estou ansioso pelos debates. Vamos ver. Sim. Pelo menos vai enriquecer o vocabulário da Câmara Municipal de Manaus. Sim.